mas alguns fatores não param. Eu estou falando principalmente em relação aos fundamentos e o clima. Ele é um fundamento muito importante para a agricultura, para a pecuária, para o desenvolvimento econômico. O estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem municípios que estão sendo atingidos por fortes temporais, está com uma expectativa de fortes temporais. Ontem a gente trazia algumas imagens ao vivo, inclusive de algumas cidades gaúchas, e já mostrava, né, Passo Fundo estava com um temporal já bastante castigado. Mas para falar a respeito dessa previsão do tempo e o que esperar deste cenário, já que há fortes preocupações no Rio Grande do Sul, até por conta do que aconteceu no último ano, nós vamos conversar ao vivo agora pela internet com o Guilherme Alves, ele que é meteorologista da Climatempo e participa dessa edição do Agricultura BR aqui no Canal do Boi. Guilherme, temporais são previstos, há um grande volume de chuvas previsto para os próximos períodos no Rio Grande do Sul, no sul do país. Como é que vocês estão avaliando este cenário? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Fabiano. Prazer estar aqui com você. Exatamente, Fabiano. O cenário é bastante preocupante justamente pelos volumes já registrados, né? Você muito bem comentou essa chuva nas últimas 72 horas, para você ter uma ideia. Citando algumas regiões aqui do estado do Rio Grande do Sul, já passam dos 300 milímetros. Para você ter uma ideia ali, Faxinal do Soturno, que fica na região mais central do Rio Grande do Sul, já tem 363 milímetros de chuva acumulado nas últimas 72 horas. Isso é 2 vezes a média esperada para todo o mês de junho e isso veio concentrado em 72 horas. Outras áreas do Rio Grande do Sul também já têm esse acumulado de chuva muito significativo. Nova Palma, a região de São Borja, também que fica na região mais das Missões, noroeste, tem essa condição de mais de 300 milímetros de chuva. A região da metropolitana de Porto Alegre também tem acumulados bastante significativos, mas neste momento na capital os acumulados chegam na casa dos 164 milímetros nas últimas 72 horas. E passando um panorama para você do que acontece hoje, neste momento a gente vê que tem algumas nebulosidades ainda muito presentes no estado gaúcho, tá? Focando um pouco no estado gaúcho para a gente entender um pouco desse panorama. E a gente tem para amanhã e para hoje também essa condição para pancadas de chuva muito presentes, tá, Fabiano? Então, consequentemente, a gente vai ter essa retroalimentação da chuva ainda na região. Então, para você ter uma ideia, hoje a gente tem esse risco de chuva ainda, mas para amanhã a gente fica mais nessa região centro-leste do estado, na rota da chuva ainda. E o porquê disso? Por que está acontecendo toda essa chuva, Fabiano? Só para a gente entender. A gente tem um bloqueio atmosférico na região central brasileira, e ele concentra a chuva nos extremos brasileiros. E o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também Paraná ficam mais embebidos nessas instabilidades, porque frentes frias forçam para passar por ali. E desde terça-feira a gente vem uma frente fria forçando para passar pelo estado, só que ela fica presa, né? Então, consequentemente, fica retroalimentando essa chuva. Infelizmente, a gente tem essa chuva prevista para amanhã, mas uma notícia importante, ela já é menos volumosa em comparação aos últimos dias. E no sábado, a tendência é que a gente tenha uma redução mais significativa nesses volumes de chuva, mas essa chuva migra para os outros estados da região, pegando principalmente Santa Catarina e também o Paraná. Então a gente deve ter uma concentração nas instabilidades, tanto na sexta quanto no sábado e no domingo, da chuva nessas áreas, porque ela sobe um pouquinho mais, Fabiano. Guilherme, eu estava olhando alguns levantamentos da Climatempo e que mostra que, como você acabou de dizer, né, que essa chuva vai subir, temperaturas também vão cair. Eu estava olhando principalmente Paraná, parte do Mato Grosso do Sul, São Paulo também. Isso alivia essa barreira, né, que estava bloqueando essa subida de frente fria, ou ela perdeu força? O que isso significa em relação à entrada dessas frentes frias? Porque isso é significativo, porque concentra demais em um estado só, ou 2 estados, uma chuva muito expressiva. O que acontece, Fabiano? Ao longo dos próximos dias, a gente vai ter esse bloqueio atmosférico perdendo força, tá? Mas ali para o domingo, com ele perdendo força, as frentes frias agora nessa época do ano, elas passam com muita frequência, tá? É natural, tanto do nosso outono e do nosso inverno, que está começando amanhã, ter uma frequência de frentes frias maiores, tá? Então, a gente vai ter elas tentando ainda passar ao longo dos próximos dias, mas com o enfraquecimento desse bloqueio, elas conseguem avançar um pouco mais. E como você muito bem disse, pegando o Mato Grosso,
né, Mato Grosso do Sul, na verdade, Mato Grosso também, sul de Goiás, pegando o estado de São Paulo, mais para a próxima semana, mais ali para o final do mês, entre 25 e 28, tá? Entre 20 e 24 também a gente deve ter essa chuva, esse bloqueio enfraquece e as instabilidades andam um pouco mais. Então a gente vai ter essa concentração das instabilidades, principalmente nas projeções mais longas aqui dos modelos, que essa chuva se concentre sobre o Paraná, sobre essa faixa mais centro-sul do Mato Grosso do Sul e também sobre o estado de São Paulo. Ela migra um pouco de localidade, tá? E dá um alívio no Rio Grande do Sul que sofreu essa grande chuva, tá? E a tendência é que esse bloqueio atmosférico, que é natural da região central brasileira, volte só lá para o meio de julho. Então a tendência é que agora ele enfraqueça e deixe as instabilidades avançar um pouco mais pelo centro-sul brasileiro e desafogue um pouco o Rio Grande do Sul dessa quantidade de chuva significativa que ele está deixando por lá. Eu vou fazer uma pergunta aqui do Fernando Worsley. Eu espero ter comentado, falado o nome corretamente, ele é do grupo Brasil Verde e Amarelo, lá do Rio Grande do Sul, e ele faz uma pergunta bem direta, se há risco de termos algum tipo de enchente no estado durante este ano de 2025. Então, olhando mais para essa época do ano, o Fabiano, a gente está tendo agora, né, com esse volume de chuva acima dos 300 milímetros, 200 milímetros, os rios sobem com muita facilidade. A gente não consegue dar vazão para esse tanto de chuva. Para a gente ter uma ideia, a critério de comparação, a média de chuva no Rio Grande do Sul é, nessa época do ano, em torno de 140, 150 milímetros de chuva. Está chovendo 2 vezes mais do que o esperado para o mês inteiro e em 3 dias, né? Os rios não conseguem dar vazão para tudo isso. Nem acho que todo e qualquer país do mundo ou qualquer estado do mundo tem a capacidade para dar vazão a essa quantidade de chuva em tão curto espaço de tempo. Então, sim, a gente pode ter sim essa subida mais elevadas e alagamentos agora, tá? Embora a gente não tenha agora o Rio Grande do Sul ele tem uma questão de chuva muito bem distribuída ao longo do ano. O Rio Grande do Sul não tem uma estação mais seca. Isso é uma coisa interessante. Quando a gente olha para a distribuição de chuva do Rio Grande do Sul ao longo do ano todo, ele tem médias de chuva para os meses variando entre 130, 150, varia entre 100 e 200 ao longo do ano, baixando um pouquinho mais de um mês para o outro, tá? Mas de maneira geral chove bem distribuído ao longo do ano no estado, justamente por essa frequência de frentes frias que são mais assíduas agora no outono e no inverno, mas também são muito presentes ao longo da primavera e do verão. A gente, olhando principalmente para um cenário futuro deste ano, a gente não vê alagamentos de grandes proporções, porque geralmente essa previsão é de curto prazo também, tá? Então, consequentemente, esses extremos climáticos que estão mais presentes ainda no mundo, né, eles afetam muito algumas regiões, e o Rio Grande do Sul já tem sido afetado por isso, principalmente no ano passado, e nesse ano isso é um extremo climático, acima de 200, 300 milímetros em poucas horas, isso é um extremo climático que a gente chama na meteorologia, e infelizmente eles estão mais presentes justamente porque a gente vive sim uma mudança climática cada vez muito presente no nosso clima do planeta. Guilherme, então, esse extremo climático que você acaba de citar para nós aqui no Canal do Boi, ele não tem nenhuma relação com Laninha, El Ninho, porque inclusive, a gente está em momento de neutralidade, né? Então, ele não teria nenhuma relação com esses fatores. Algum desses elementos, El Ninho ou Laninha, poderia reduzir esses impactos? Na verdade, o Fabiano, esses eventos como o El Ninho e Laninha, tá? Só para a gente entender, o El Ninho ele é o aquecimento das águas do Pacífico, tá? E ele pode potencializar esses eventos de chuva no sul. Para a gente ter uma ideia de comparação, tá? O que acontece? O ano passado a gente estava sob efeito de um El Ninho, tá? Consequentemente, ele aquece a região mais central do Pacífico e ele intensifica a circulação para a América do Sul. Ela vem mais seca. Então, ele potencializa esses bloqueios atmosféricos na região central brasileira. Eles têm muito mais força e persistência. Por isso que o evento de chuva que aconteceu no ano passado, ele foi muito mais forte em comparação a este, né? Porque a gente tinha um El Ninho para sustentar essa massa quente na região central brasileira e, consequentemente, ficou chovendo por vários dias naquele evento de maio, tá? Nesse agora, como a gente tem uma região mais central brasileira com um bloqueio se estabilizando,
tá? Ele não tem tanta força e sustentação dos oceanos para se manter. Por isso que esse bloqueio perdeu força mais rápido em comparação ao do ano passado. Se a gente tivesse um El Niño atuação, talvez a gente revivesse o mesmo evento do ano passado, agora no Rio Grande do Sul. Mas não é isso que a gente está vendo. E importante, né, como você muito bem mencionou, a gente tem uma neutralidade, o clima dos oceanos não sustentam essas massas quentes por muito tempo. Então, por isso, né, essa neutralidade ela é importante para deixar, né, é ruim o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, obviamente, mas, querendo ou não, ele não é nem perto do ano passado, justamente por não ter esse El Niño presente. Se estivesse, provavelmente esse evento seria muito mais catastrófico do que ele já está sendo para o pessoal do sul do Brasil. Tá certo.